O som abafado do motor desligado e o sol do meio-dia transformavam o carro em uma estufa. O ar lá dentro era denso, quase palpável, como se cada segundo se arrastasse por dentro do peito. Dona Estela Brandão, de 68 anos, tentava respirar devagar, como quem aprende a controlar o medo para não enlouquecer. O ar parecia sumir a cada minuto. As mãos tremiam e o suor escorria pelo pescoço, descendo até o colar antigo que ela nunca tirava. Um presente do falecido marido, guardado como relíquia. "Renata?", chamou com voz fraca. "Filha, tá me ouvindo?" Nada. Nenhum som, nem passos. Só o eco da própria voz e o estalo seco da trava elétrica quando ela tentou puxar a maçaneta. Trancado. Tudo trancado. Estela olhou em volta, perdida. O carro não era dela. Era da nora, Renata. Um modelo moderno, cheio de luzinhas no painel, que ela nunca soubera usar direito. "Ela deve ter ido pegar a carteira", murmurou, tentando se acalmar. "Daqui a pouco volta." Mas os minutos começaram a se esticar. O calor era brutal. O vidro queimava o braço dela. O couro do banco grudava na pele. O ar parecia grosso, difícil de puxar. Ela encostou a testa no vidro e fechou os olhos, tentando não entrar em pânico. A respiração começou a falhar, o coração batendo num ritmo descompassado. Lá fora, o som distante de um pássaro e o barulho de um avião cruzando o céu. Nada mais. Um silêncio que parecia zombar da agonia dela. Olhou para o lado, procurando a bolsa, mas a nora tinha tirado antes de sair. Sem celular, sem ar, sem saída. "Renata!" gritou de novo, agora com mais força. "Renata, abre aqui!" Nenhuma resposta. O cabelo grudava na testa, o rosto corava de calor. Ela começou a bater no vidro com as mãos, mas as pancadas saíam fracas, abafadas, como se o mundo lá fora tivesse sumido. No andar de cima, Zuleide, a governanta, ouviu algo. Estava no corredor, passando roupa, quando o som chegou, distante, mas insistente. Parou, franziu a testa. "Dona Estela?", murmurou, olhando pela janela. A voz vinha da garagem. Um grito rouco pedindo ajuda. Zuleide deixou o ferro de lado e correu. Desceu as escadas tropeçando no chinelo. "Meu Deus do céu!", murmurava, o coração disparado. Naquele mesmo instante, Eduardo, o filho, estacionava o próprio carro do lado de fora. Tinha voltado antes do previsto do Congresso. Queria surpreender a mãe com o almoço de sábado. Mas assim que abriu o portão, sentiu o estômago revirar. O som de batidas e gritos desesperados ecoava da garagem. "Mãe!", gritou. Correu. Viu Zuleide tentando puxar a maçaneta trancada. Dentro do carro, Estela já estava pálida, o rosto colado ao vidro. Eduardo olhou ao redor. Não havia tempo. Correu até o jardim, pegou uma pedra grande, coberta de terra, ergueu com força e arremessou contra o vidro lateral. O estouro seco cortou o ar. Estilhaços voaram. Um vento quente saiu de dentro, junto com o som de um suspiro arranhado. Eduardo meteu o braço pela abertura, destravou a porta e puxou a mãe para fora. Deitou-a no chão frio, encostou o ouvido no peito dela. Respiração fraca, mas viva. "Calma, mãe, calma", murmurou com voz embargada. "O ar já vai voltar." Zuleide ajoelhou ao lado, chorando. O silêncio que se formou depois foi tão pesado que dava para ouvir o coração de Eduardo batendo descompassado. E no meio daquele silêncio, ele olhou em volta e percebeu. Renata não estava em lugar nenhum. O corpo de Dona Estela tremia, ainda fraco. Os olhos semicerrados buscavam ar, como quem volta de um pesadelo. Eduardo a segurava pelos ombros, desesperado. "Mãe, respira! Por favor, respira!" A cada suspiro, o peito dela se erguia com dificuldade, como se o ar não quisesse voltar. O rosto estava vermelho, o cabelo colado à testa. Zuleide abanava com um pano, tentando fazer o vento chegar. O cheiro de borracha quente e suor impregnava o ambiente. Eduardo encostou a testa na dela num gesto instintivo, cheio de amor e desespero. "A senhora está me ouvindo?", perguntou, quase sussurrando.
Os lábios dela se moveram devagar. Tô sim, respondeu fraco com a voz rouca. Eu achei que não ia sair viva, meu filho. Ele fechou os olhos, engolindo o choro. Eu tô aqui, mãe. Tá tudo bem agora. Zuleide olhava de um lado para o outro, assustada. Meu Deus, doutor. E a dona Renata? Perguntou, hesitando. Ela estava com a senhora, não estava, dona Estela? Estela piscou devagar, tentando lembrar. Ela disse que ia subir só 1 minutinho. Eu pedi para deixar o ar ligado, mas ela tossiu com esforço, disse que ia voltar rápido. Eduardo ficou em silêncio. O coração batia alto demais para ouvir qualquer outra coisa. A cena parecia absurda demais para ser real. O sol queimava lá fora, mas o frio do choque o fazia tremer por dentro. Zuleide, pega uma toalha úmida, por favor, disse, tentando se recompor. A governanta correu. Ele enxugou o rosto da mãe, limpou o suor que escorria até o pescoço. O toque era suave, mas havia uma culpa que latejava em cada gesto. Como eu pude não ver, mãe? Como eu pude deixar ela te tratar assim? Dona Estela segurou a mão dele, ainda trêmula. Eduardo, eu nunca quis atrapalhar a vida de vocês. Atrapalhar? Ele repetiu, incrédulo. A senhora é minha mãe. Ela tentou sorrir, fraca. Sua esposa é jovem, bonita, tem outro jeito de ver o mundo. Eu só queria ser uma boa sogra, filho. Eduardo baixou o olhar, sentindo um nó apertar o peito. A lembrança da antiga esposa, Clara, cruzou-lhe a mente. Ela sempre fora gentil com Dona Estela. Nunca houve desdém nem pressa. Mas Renata era diferente. Tinha o dom de transformar cuidado em peso. Zuleide voltou com a toalha e um copo d'água. Estela bebeu devagar em pequenos goles, enquanto o ar voltava aos poucos. Eduardo ficou ali, ajoelhado ao lado dela em silêncio. O som distante de uma cigarra ecoava da rua. Ele olhou para o carro ainda com o vidro estilhaçado e sentiu um arrepio percorrer o corpo. Aquilo não tinha sido um acidente, tinha sido uma escolha. E dentro dele, uma certeza começou a crescer, fria e inegociável. Alguém que é capaz de ignorar um pedido de socorro, é capaz de tudo. O hospital cheirava a antisséptico e medo. Eduardo andava de um lado para o outro, incapaz de ficar parado. Mesmo sendo médico, o som dos monitores apitando e o sussurro das enfermeiras o deixavam inquieto. Ali, ele não era o Dr. Brandão. Era apenas um filho tentando entender o que quase perdeu. No quarto, Dona Estela dormia, o rosto ainda pálido, a respiração leve, controlada. Uma enfermeira ajeitou o lençol e disse em voz baixa: Ela está se recuperando bem, doutor. Foi sorte o senhor ter chegado na hora. Sorte. Eduardo ficou parado, olhando para a mãe, e repetiu a palavra em pensamento. Sorte, o aviso. Sentou-se ao lado da cama e segurou a mão dela. As veias finas, a pele marcada pelo tempo. Era a mesma mão que o amparava quando ele caía, quando tinha febre, quando o mundo parecia maior do que ele podia suportar. E por um instante, Eduardo voltou a ser menino. Lembrou-se da mãe no portão da escola, com o cabelo preso e o olhar cansado, esperando com um sanduíche embrulhado num guardanapo. Lembrou das noites em que ela corrigia provas até tarde, e ainda assim encontrava tempo para ouvi-lo falar dos sonhos. A garganta dele apertou. O tempo passara tão rápido, e em algum ponto desse caminho, ele deixou de olhar para ela, como se amor de mãe fosse eterno e automático. Agora, vendo-a ali, frágil, percebeu o quanto a presença dela era o verdadeiro centro da sua vida. Bateu na porta. E Zuleide entrou devagar. Doutor, trouxe um lanche. A senhora ainda está dormindo, mas achei que o senhor precisava comer. Obrigado, Zuleide, disse ele, sem tirar os olhos da mãe. Ela falou alguma coisa depois que eu saí? Quase nada. Só pediu para eu não contar nada para ninguém, principalmente para Dona Renata. Disse que não queria confusão. Eduardo suspirou fundo. Era tão típico dela querer proteger os outros, mesmo depois de quase morrer. Zuleide, quanto tempo faz que você percebe que ela não gosta da minha mãe? Perguntou com voz baixa. A governanta hesitou. Doutor, eu prefiro não me meter, mas
A verdade é que a dona Renata sempre teve um gênio difícil. Às vezes, parecia que se incomodava com o carinho que o senhor tem pela sua mãe. Ele assentiu em silêncio. A raiva começava a crescer, discreta, mas firme. Olhou novamente para Dona Estela, o corpo frágil, a respiração ainda lenta, e pensou no que teria acontecido se tivesse chegado 10 minutos depois. 10 minutos. Era o tempo entre a vida e a morte. Aquela ideia o perseguiu o resto da noite. Não havia como ignorar o que sentia. Aquilo não era ciúme, nem descuido. Era crueldade. Quando o sol começou a nascer, uma luz suave invadiu o quarto. Eduardo encostou a cabeça no encosto da cadeira e prometeu em silêncio: nada vai ficar impune. Eu vou descobrir tudo. E pela primeira vez, a culpa deu lugar à determinação. 2 dias depois, Renata apareceu na porta do hospital. Estava impecável. Salto alto, blazer branco, óculos escuros, maquiagem leve. A imagem perfeita de uma mulher controlada. Mas os olhos denunciavam o desconforto. Ela caminhava devagar, olhando em volta como quem ensaia cada passo antes de entrar em cena. Amor, disse, abrindo um sorriso falso assim que viu Eduardo. Eu vim assim que soube. Ele levantou o olhar, cansado. Assim que soube? Renata? A Zuleide disse que te ligou fingindo confusão. Eu estava gravando, amor. Nem vi o celular. Você sabe como é. Parcerias, prazos. Deu um risinho leve, tentando suavizar. E como ela tá? Eduardo a observou em silêncio. A voz calma, o tom doce, o olhar que evitava o dele. Tudo cuidadosamente ensaiado. Tá melhor, respondeu frio, mas ainda fraca. Renata se aproximou da cama. Fez um carinho rápido na mão de Dona Estela, que mal abriu os olhos. Oi, sogrinha. Que susto você deu na gente, hein? Estela tentou sorrir, mas desviou o rosto. Aquela doçura enlatada doía mais do que o calor do carro. Renata ajeitou a coberta, olhou para o marido e sussurrou. Você precisa descansar, amor. Tá com essa cara acabada. Deixa que eu fico aqui com ela. Mas Eduardo não se moveu. Não, Renata, eu fico, respondeu firme. Pode ir para casa. O ar pesou. Ela forçou um sorriso. Tudo bem. Só quis ajudar. Eduardo percebeu o tom ferido, mas não viu quando ela se virou para sair e ajeitou o cabelo, preocupada com o reflexo no vidro. Aquilo bastou para confirmar o que ele já sabia. Aquela mulher não sentia culpa. Sentia medo de manchar a própria imagem. No corredor, Zuleide esperava. Ela veio? Perguntou baixinho. Eduardo assentiu. Veio e saiu igual entrou, fingindo. Zuleide cruzou os braços, nervosa. Doutor, me desculpe dizer, mas essa moça só pensa nela. O senhor devia abrir o olho. Ele respirou fundo. Já abri, Zuleide. E não tem volta. À medida que Renata se afastava pelo corredor, os saltos ecoavam frios, ritmados, como um lembrete do quanto ela se achava intocável. Mas dentro dela, o pânico começava a brotar. A cada passo, a certeza crescia. Eduardo não acreditava mais nela. No estacionamento, entrou no carro, trancou as portas e respirou fundo. Pegou o celular e abriu as redes sociais. Postou uma foto antiga dela com Dona Estela, legenda ensaiada. Família é tudo. O amor vence qualquer tempestade. Os comentários começaram a pipocar. Corações, elogios, orações. E por alguns minutos ela acreditou na própria mentira. Mas, do outro lado da cidade, Eduardo olhava pela janela do quarto do hospital. O céu nublado refletia o que ele sentia por dentro. A verdade estava chegando, e dessa vez ninguém escaparia da luz. A recuperação de Dona Estela foi lenta. Os dias passavam arrastados, e cada passo dela pelo corredor da casa parecia uma pequena vitória. Eduardo, atento, acompanhava tudo de perto, mas dentro dele a raiva crescia silenciosa. Renata, por outro lado, fingia normalidade. Fazia stories com café da manhã saudável, sorria para os seguidores e, entre um vídeo e outro, lançava frases sobre perdão e família. O público aplaudia, mas Eduardo via o teatro
E a cada curtida, a decepção aumentava. Numa manhã, ele a encontrou na varanda mexendo no celular. Renata, a gente precisa conversar. Sobre o que, amor? Perguntou sem levantar os olhos. Sobre o que aconteceu, disse firme. Ela bufou. De novo isso? Já não basta o que eu te expliquei? Você não explicou nada, respondeu seco. Só fugiu. Renata cruzou os braços, debochada. Ai, Eduardo, eu errei, pronto. Quer que eu me ajoelhe agora? Ele a olhou, incrédulo. Não é sobre ajoelhar. É sobre entender que a minha mãe podia ter morrido. O silêncio que se seguiu foi cortante. Renata desviou o olhar, desconfortável. Você sempre faz drama por causa dela. Desde que a gente casou, parece que ela é a prioridade. Eduardo respirou fundo, tentando não perder o controle. A prioridade, Renata, é o respeito. E isso você perdeu faz tempo. Ela deu um sorriso irônico. Que bonito. O doutor agora quer dar lição de moral. Zuleide, que vinha do corredor, ouviu parte da conversa e parou, tensa. Renata percebeu e ergueu o tom de voz provocando. Fala, Zuleide. Você também acha que eu sou um monstro, né? Zuleide baixou os olhos. Eu só acho que quem ama de verdade não deixa o outro sufocar. A resposta simples cortou o ar. Renata ficou sem reação. Eduardo virou o rosto, tentando conter o impulso de responder mais. Mas naquele momento, ele entendeu. O amor que ele achava maduro era, na verdade, uma prisão disfarçada de parceria. Zuleide se afastou discretamente. Renata voltou para o celular como se nada tivesse acontecido. Eduardo saiu da varanda e foi até o quarto da mãe. Dona Estela estava sentada na poltrona com um cobertor nos joelhos. Filho, não se desgaste. O tempo mostra tudo, disse ela com um olhar sereno. O tempo está demorando demais, mãe, respondeu ele. Ela segurou a mão dele e sorriu com ternura. Só não deixe o ódio te transformar no que ela foi comigo. Eduardo respirou fundo. As palavras da mãe entraram como um lembrete e uma ferida. Se você chegou até aqui, me conta o que você faria no lugar do Eduardo. Você perdoaria alguém que quase tirou a vida da sua mãe? Escreve aqui nos comentários. Eu quero saber a sua opinião. E aproveita para me contar de onde você está assistindo essa história. Vou adorar saber até onde essas histórias estão chegando. Ah, e não esquece, curta, compartilhe e se inscreva no canal para não perder as próximas histórias emocionantes como essa. Naquela noite, Eduardo não conseguiu dormir. Deitado no sofá do escritório, o olhar fixo no teto, ouvia o som distante das notificações no celular de Renata, no quarto ao lado. Cada bip parecia um lembrete do abismo que se formava entre eles. Por mais que tentasse encontrar uma explicação plausível, nada fazia sentido. A mulher com quem ele dividia a vida parecia um enigma cercado de filtros e discursos prontos. E quanto mais ele lembrava dos últimos meses, mais as peças se encaixavam e doíam. Lembrou-se das vezes em que a mãe mencionava a antiga nora, Clara, e o olhar de Renata mudava, frio, impaciente. Das vezes em que ele chegava tarde e via Renata ocupada nas redes, enquanto Dona Estela jantava sozinha. Nada daquilo era normal. Ele só não quis ver. Na manhã seguinte, acordou antes do sol. Foi até o escritório e abriu o notebook. Precisava confirmar o que sentia, se aquilo tinha sido mesmo um descuido ou algo premeditado. Abriu o sistema de câmeras da garagem, um hábito de segurança que ele quase esquecera. Clicou no arquivo do sábado. O vídeo começou. A imagem mostrava o carro parado, a porta abrindo, Renata ajudando a sogra a entrar no banco do passageiro. Até ali, tudo parecia normal. Mas então, Renata fechou a porta, deu um passo para trás e ficou olhando por alguns segundos. Ela ajeitou o cabelo, pegou o celular, olhou em volta e pressionou a trava do carro. Depois, subiu as escadas calmamente, mexendo no telefone. Eduardo pausou o vídeo. O sangue sumiu do rosto. Sentiu o corpo gelar, o coração batendo pesado. A verdade agora tinha forma, som e tempo exato. Não era descuido.
Era crueldade. Sentou-se, respirando fundo, as mãos tremendo sobre o teclado. Por um momento quis negar o que via, mas as imagens estavam ali, cruas, inquestionáveis. Quando o relógio marcou 7 da manhã, ele ouviu passos no corredor. Renata apareceu, arrumada, sorridente. Bom dia, amor. Dormiu bem? Ele a observou em silêncio. Dormi, respondeu frio. E você? Maravilhosamente. Tenho reunião com uma marca nova hoje, sabia? Disse animada, servindo café. Eduardo assentiu, disfarçando o nojo que sentia. Imagino que vai ser um sucesso. Ela sorriu, sem perceber o sarcasmo. Pegou o celular, tirou uma foto do café e digitou algo rapidamente. Preciso postar, disse, distraída. As pessoas amam minha rotina matinal. Eduardo a observou por alguns segundos. A luz da janela refletia no rosto dela e pela primeira vez ele viu não a mulher que amava, mas a mulher que representava um papel. Tudo nela era ensaiado. O sorriso, o tom de voz, a doçura. E agora ele sabia. Por trás daquela imagem perfeita havia uma alma fria. Pegou o notebook, fechou com calma e disse num tom baixo: Sabe, Renata, às vezes a câmera mostra mais do que a gente gostaria. Ela franziu o senho, confusa. Mas ele já havia decidido. A verdade não ficaria escondida por muito tempo. Eduardo subiu as escadas com passos firmes, o coração em disparada. As mãos suavam, mas o olhar estava frio, decidido. Encontrou Renata na sala, parada ao lado da bancada, segurando o celular e uma taça de vinho pela metade. A calma dela era provocação. Você tem ideia do que acabou de fazer? Perguntou, a voz baixa, mas trêmula de raiva. Ela ergueu as sobrancelhas, fingindo confusão. Do que é que você está falando agora? Do que eu vi, respondeu ele, aproximando-se. Do vídeo da garagem. Renata empalideceu. A taça tremeu na mão. Que vídeo? Tentou disfarçar, mas a voz vacilou. Eduardo deu um passo à frente, os olhos fixos nela. O vídeo em que você tranca a minha mãe dentro do carro, Renata. O vídeo em que você vira as costas para ela e sobe como se nada tivesse acontecido. O silêncio que se seguiu foi cortante. Ela engoliu em seco, tentando se recompor. Eu não fiz de propósito. Foi automático, respondeu rápido. O carro tranca sozinho, você sabe disso. Para de mentir, disse ele com voz fria. Eu vi você apertando o botão. Renata se afastou, tropeçando no tapete. Amor, eu juro que não queria. Eu estava com pressa, achei que tinha deixado o ar ligado. Achou? Ele repetiu, rindo sem humor. Você achou? A minha mãe quase morreu, Renata. Ela revirou os olhos, defensiva. Ai, Eduardo, que exagero. Ela tá viva, não tá? Todo mundo erra. Erra! Gritou ele, batendo na mesa. Isso não foi um erro, foi descaso, foi maldade. Renata tentou manter a pose, mas o desespero começou a aparecer nos gestos. Você vai destruir tudo por causa disso? Eu sou sua esposa. Eduardo pegou o celular da mesa e o ergueu. E ela é minha mãe. Ligou a câmera. O rosto ainda suado, a voz rouca, mas firme. Falou olhando direto para o visor, sem filtro, sem roteiro. As aparências enganam. A mulher que se vende como exemplo de amor e empatia quase matou minha mãe hoje. Ela a trancou dentro do carro, no sol, e subiu para casa como se nada tivesse acontecido. Eu sou médico. Já vi a morte de perto, mas nunca pensei que ela fosse tentar entrar pela porta da minha casa. Quando terminou, o silêncio era absoluto. Renata o encarou, pálida, incrédula. Apaga isso, Eduardo. Não, respondeu. Você vive de imagem, não é? Agora vai viver com a sua verdade. Ela tentou avançar para pegar o celular, mas ele recuou. Vai me expor? Gritou. Vai acabar com a minha carreira? Não, Renata, disse calmo. Você fez isso sozinha. As palavras caíram como um soco. Renata desabou no sofá, chorando. O som da notificação do vídeo postado ecoou pela casa como um trovão. A verdade, enfim, estava livre. Na manhã seguinte, o vídeo já tinha ultrapassado 1 milhão de visualizações.
Mas não eram os seguidores de Eduardo que o faziam crescer. Era o espanto coletivo diante da verdade nua. As redes estavam em chamas. Perfis de fofoca repostavam o vídeo. As manchetes se multiplicavam. Influenciadora tranca sogra idosa em carro e é desmascarada pelo marido médico. Os comentários vinham em avalanche. Isso é crime. Como alguém pode ser tão fria? Sempre desconfiei dessa mulher. O império digital de Renata Alencar, construído à base de filtros, sorrisos e frases motivacionais, começou a ruir. As marcas cancelaram contratos. As amigas desapareceram. E de um dia para o outro, a mulher que vivia de imagem se tornou a própria vilã do país. Nos primeiros momentos ela tentou se defender. Gravou um vídeo curto, chorando diante da câmera. Eu errei, mas não foi de propósito. Dizia, a voz trêmula, as lágrimas cuidadosamente posicionadas. Mas o público não acreditou. Os comentários eram duros, implacáveis. Tá chorando por arrependimento ou por perder patrocínio? A máscara tinha caído. A empatia que ela pregava não resistira ao primeiro raio de verdade. Enquanto isso, a casa dos Brandão mergulhava num silêncio diferente. Um silêncio de paz. Dona Estela repousava no quarto ainda fraca, mas com o coração leve. A janela aberta deixava o vento entrar, e o som distante dos passarinhos era o único barulho permitido. Zuleide entrava devagar, com o café fumegante nas mãos. "A senhora está melhor, dona Estela?" perguntou com carinho. Ela sorriu, serena. "Tô, Zuleide, graças a Deus e ao meu filho." O olhar dela se perdeu por um instante. "Sabe o que mais dói?" perguntou pensativa. "É ver que o mal às vezes vem disfarçado de carinho." Zuleide concordou em silêncio. Eduardo apareceu na porta, ainda com a expressão abatida. "Mãe, as pessoas estão falando demais." "Deixa falarem, meu filho. A verdade anda sozinha." As palavras dela ecoaram como consolo. Eduardo se aproximou, segurou a mão dela e disse: "Eu devia ter te ouvido antes." "Não devia, não," respondeu ela firme. "Só devia ter te lembrado que o amor não é cego, é lúcido." Do lado de fora, a imprensa fazia plantão na rua. Renata não saía de casa. Ficava trancada, isolada, observando a própria ruína no reflexo da tela. O som das notificações era o lembrete cruel de que, dessa vez, ninguém acreditava no seu teatro. Dias depois, Eduardo viu uma última manchete. Ex-influenciadora é abandonada por marcas e apaga todas as redes sociais. Ele fechou o celular e respirou fundo. Não havia vingança em seu peito, apenas uma sensação de justiça silenciosa. Porque a verdade, quando chega, não grita, apenas fica. As semanas seguintes foram silenciosas e, de certa forma, sagradas. A casa, antes palco de tensão e olhares frios, agora parecia respirar de novo. O ar estava leve, e o jardim, antes esquecido, florescia como se reconhecesse a mudança. Eduardo chegava mais cedo do hospital, deixava o celular longe, sentava à mesa com a mãe e ouvia histórias antigas. Falava um pouco, mas cada palavra parecia costurar o que o tempo quase tinha rasgado. Às vezes, ficavam só olhando o pôr do sol pela janela da sala. Nessas horas, Dona Estela suspirava e dizia: "Sabe, filho, a vida é teimosa. Sempre encontra um jeito de florescer de novo." Eduardo sorria com um brilho contido nos olhos. Mas dessa vez floresceu por causa da senhora." Certa noite, sentados na varanda, ele respirou fundo antes de falar. "Mãe, eu devia ter visto antes." Ela o olhou com ternura. "Filho, ninguém enxerga o que o coração insiste em negar. A senhora sofreu tanto por minha causa," disse ele com a voz embargada. Ela segurou sua mão firme. "Eu sofri por amor, Eduardo. E o amor que nunca dói um pouquinho. Não é de verdade." As palavras dela ficaram no ar, simples e profundas. Eduardo engoliu o choro, sentindo um nó no peito. Um nó de arrependimento e gratidão. Dias depois, ele voltou à escola onde a mãe havia dado aula por mais de 30 anos.
Caminhou pelos corredores simples, olhou os quadros de formatura, sentiu o cheiro de giz que ainda vivia nas paredes. No mural dos ex-professores, o nome dela ainda estava lá, Estela Brandão. Letras antigas, mas firmes, como a mulher que o criou. Ele passou os dedos sobre o nome e sussurrou: "Nenhum sucesso meu vai apagar o que a senhora me ensinou." De volta para casa, plantou novas flores no jardim. Rosas, margaridas, jasmim. Cada muda era um pedido de perdão silencioso e também uma promessa. Zuleide, observando de longe, comentou baixinho: "Deus escreve certo até nas linhas que a gente rasga." E talvez fosse isso. A tragédia daquele dia não deixou cicatrizes visíveis, deixou sabedoria. O amor, agora, respirava de novo. Todas as manhãs, Dona Estela caminhava pelo quintal, sentindo o vento tocar o rosto. A cada passo, agradecia em silêncio por ainda estar ali, por ainda poder ver o filho sorrir. Não pensava mais na dor, nem em Renata. Pensava na vida e em como o simples ato de respirar já era um milagre. Eduardo, da janela, a observava e pela primeira vez em muito tempo sentia paz. Não havia culpa, só gratidão. O sol se punha, dourando o jardim. Dona Estela olhou para ele e disse com serenidade: "Tá vendo, meu filho? Deus nunca esquece de quem ama de verdade." Eduardo sorriu emocionado e entendeu, enfim, que o perdão é o ar que a alma precisa para viver. Às vezes, o amor que a gente tenta proteger é o mesmo que quase nos destrói. Mas o tempo sempre revela quem estava do nosso lado de verdade. Me conta aqui nos comentários, você já confiou em alguém que te feriu profundamente? Eu quero ler a sua história. E se essa mensagem te tocou, curta o vídeo, compartilhe com alguém que precise ouvir isso e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que falam direto ao coração. O som seco do tapa ecoou pela sala de jantar como um trovão. O impacto fez vibrar as taças de cristal, silenciou as conversas e congelou os olhares. Naquele instante, diante da família reunida, Dona Célia não era vista como mãe, era tratada como um incômodo. O agressor não era estranho. Era o próprio filho, Otávio Júnior, que se levantara da ponta da mesa tomado por raiva. O rosto vermelho, o olhar faiscando e a frase cuspida com desprezo: "Velha inútil, você só envergonha essa família. Saia daqui agora." O silêncio que se seguiu pesou mais que a dor no rosto dela. Nenhum parente ousou defendê-la. Empregados imóveis fingiam não ver. Célia estava de luto. Ainda usava o vestido preto simples do velório do marido, o velho Otávio, falecido dias antes. Mal tivera tempo de chorar sua ausência e já era obrigada a enfrentar outra perda: o respeito do próprio filho. Na cabeceira oposta, de braços cruzados e expressão triunfante, estava Camila, a nora. Filha de um magnata do setor imobiliário, carregava nos olhos a soberba de quem sempre acreditou ser superior. Para ela, aquilo era o desfecho natural. Desde o início do casamento, tratava a sogra como intrusa. Camila nunca disfarçou. Olhava para Dona Célia como se fosse uma empregada. Agora, com o marido repetindo seu desprezo, não precisava mais fingir respeito. Ao redor, alguns parentes cochichavam, outros abaixavam a cabeça. A mesa ostentava iguarias importadas, guardanapos bordados, pratos elaborados. Em contraste, a figura frágil da mãe parecia destoar daquele cenário de abundância. E foi impossível não lembrar dos caminhos que a trouxeram até ali. Quantas noites costurando a luz fraca de uma lâmpada, quantos turnos extras em consultórios e casas de família, quantas vezes deixou de comer para garantir estudo ao filho. E agora, o mesmo menino que embalara nos braços tinha coragem de erguer a mão contra ela. Não havia lágrimas em seus olhos, apenas um silêncio que queimava mais do que qualquer resposta. Porque dentro dela, misturado à dor, havia algo que ninguém naquela sala poderia imaginar. Algo guardado por anos, pronto para ser revelado no momento certo.
Muito antes da humilhação diante da família rica do filho, Dona Célia era sinônimo de força silenciosa. Filha de um pedreiro e de uma costureira da periferia de São Paulo, aprendera cedo que o mundo não tinha piedade. Ainda menina, ajudava a mãe a costurar barras de calças e pregava botões, enquanto acompanhava o pai em mutirões aos fins de semana. Sua infância foi marcada por calos nas mãos e pela certeza de que, para sobreviver, era preciso trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio Pai, mecânico de bairro. Não tinha muito, mas carregava nos olhos a honestidade que bastava. Casaram-se sem luxo, apenas com a bênção do padre da paróquia e um bolo simples doado por vizinhos. Naquele dia, Célia acreditava que a vida poderia ser dura, mas seria compartilhada. Muito antes da humilhação pública, Dona Célia era a coluna silenciosa da família. Filha de pedreiro e costureira da periferia de São Paulo, aprendeu cedo que a vida cobra caro. Ainda menina, pregava botões, fazia barras e ajudava o pai em mutirões aos fins de semana. Cresceu com os dedos marcados de linha e sabão e a certeza de que sobreviver exigia trabalhar mais do que descansar. Na juventude, conheceu Otávio, mecânico de bairro. Ele não tinha dinheiro, mas tinha um coração íntegro e mãos de quem não fugia do serviço. Casaram-se na paróquia, bolo simples da vizinha, música improvisada, sem luxo, mas com promessa, dividir o peso. O nascimento de Otávio Júnior, numa manhã chuvosa, reacendeu uma jura íntima. O filho teria o que ela nunca teve. Enquanto o marido passava o dia na oficina, Célia multiplicava jornadas. De manhã, casa em ordem. À tarde, costuras por encomenda. À noite, faxinas e limpezas em consultórios. Quando o corpo pedia trégua, a necessidade lembrava que livros, cadernos e sapatos não se compram com vontade. E ela voltava para a máquina, sob a luz fraca da cozinha. As pequenas vitórias vinham discretas. Uniforme em dia, lanche simples, boletins com notas altas. Quando faltava carne, inventava receitas com ovos, farinha e tempero de afeto. Quando o dinheiro sumia antes do mês acabar, vendia panos de prato bordados, passava roupas para vizinhas, trocava descanso por dignidade e repetia baixinho, como quem benze o futuro: ele vai ser alguém. Júnior cresceu vendo a mesa posta, mas não via as madrugadas acordadas. Achava natural encontrar o material escolar pronto, a roupa passada, a comida quentinha. Não sabia que por trás do conforto modestíssimo havia suor, calo e lágrima no travesseiro. Célia escondia as mãos rachadas em luvas, culpava a idade quando o corpo doía e sorria para o filho com a doçura de quem transforma cansaço em abrigo. Quando a oficina quase quebrou, foi ela quem segurou as contas. Quando a saúde do marido começou a fraquejar, assumiu turnos extras sem alarde e, mesmo assim, fazia o possível para que o menino não carregasse o peso da casa. "Estuda, meu filho", dizia. "O resto é comigo." Na escola, Júnior se destacou. Ganhou bolsa em colégio particular, conheceu colegas de sobrenomes importantes, mundos que até então só via na televisão. O contraste o fascinava. Para Célia, era só mais uma razão para redobrar esforços. Se as portas estavam se abrindo, ela não permitiria que se fechassem por falta de dinheiro para a condução. Na casinha simples da Lapa, tudo tinha história. A estante feita pelo marido, a cadeira de balanço da mãe, o rádio antigo que teimava em funcionar às tardes de domingo. Não havia luxo, havia pertencimento. Ali, Célia não era intrusa, era raiz. E foi a partir dessa raiz, firme, silenciosa, teimosa, que ela sustentou o sonho do filho. Sem medalhas, sem aplauso. Só a fé obstinada de quem, mesmo invisível, constrói futuro com as próprias mãos. O destino de Otávio Júnior começou a mudar quando entrou na universidade. Graças ao desempenho escolar e ao sacrifício da mãe, conseguiu vaga em administração em uma das faculdades mais prestigiadas de São Paulo. Ali, mergulhou em um mundo completamente diferente da Lapa. Carros importados nas vagas, festas em coberturas luxuosas,
Viagens de intercâmbio anunciadas como se fossem passeios de fim de semana. Era como atravessar uma fronteira invisível. Foi nesse ambiente que conheceu Camila. Filha de um dos maiores empresários do setor imobiliário, carregava no sobrenome um peso que abria portas antes mesmo de se apresentar. Para Júnior, ela era a personificação de tudo o que sonhara. Status, sofisticação, reconhecimento. Não demorou muito para se envolverem, e rapidamente ele foi absorvido pelo círculo da família dela. Célia observava de longe, dividida entre orgulho e apreensão. Orgulho, porque o filho estava chegando a oportunidades que ela jamais imaginaria. Preocupação, porque via nos olhos de Camila um brilho de arrogância que lhe causava calafrios. Desde o primeiro encontro, a futura nora a tratou como figurante. Um aperto de mão frio, sorrisos protocolados, frases ditas sem olhar nos olhos. Era claro que, para Camila, a sogra nunca passaria de obstáculo incômodo. O casamento veio em grande estilo. Cerimônia na Catedral da Sé, festa em buffet nos jardins, fotógrafos disputando espaço, convidados ilustres. Célia, com seu vestido modesto costurado em casa, sentou-se em uma mesa afastada. Observava o brilho dos vestidos de alta costura, os flashes incessantes e os olhares atravessados de quem se perguntava, em silêncio, quem era aquela senhora deslocada em meio ao luxo. Na volta para a casinha da Lapa, guardou o vestido no armário e suspirou fundo. Não havia tristeza, mas uma estranha sensação de distância. Era como se o filho tivesse cruzado uma ponte sem retorno. Depois da lua de mel, a transformação foi completa. O sogro, impressionado com a ambição do genro, abriu-lhe espaço na construtora da família. De estagiário de luxo, logo virou sócio. Em poucos anos, o rapaz que crescera descalço nas ruas da periferia já desfilava como executivo milionário, dono de carros importados e de uma mansão em Alphaville. As visitas à mãe tornaram-se raras. Quando aconteciam, eram rápidas e apressadas. Quase sempre na companhia de Camila, que fazia questão de notar cada detalhe humilde da casa. A cortina puída, o cheiro de comida simples, o sofá gasto, e cada comentário, sutil mas ferino, envergonhava o filho. "Esse bairro já não combina com você, Júnior", dizia a nora sorrindo de canto, como quem dá ordem disfarçada. Célia ouvia, calava e engolia o nó na garganta. Nunca quis atrapalhar. Continuava oferecendo café em xícaras descascadas, contava histórias da infância dele, falava das conquistas pequenas da vizinhança. Mas cada palavra parecia destoar do mundo em que o filho agora vivia. No fundo, sabia que o tempo estava transformando não apenas a vida dele, mas também a forma como ele a enxergava. O menino que um dia correra descalço pelas ruas da Lapa começava a olhar para a própria mãe como quem olha para uma lembrança incômoda. A mansão em Alphaville era imponente, com portões altos e jardins impecáveis. Mas para Dona Célia, cada visita era um teste de resistência. O ar carregado de luxo não impressionava, sufocava. Não havia um canto que não refletisse o gosto de Camila, da seda importada nas cortinas aos quadros modernos que substituíam as fotografias antigas da família. No início, Célia ainda tentava se fazer presente. Oferecia ajuda na cozinha, comentava sobre flores, contava histórias da infância de Júnior. Mas logo entendeu que qualquer gesto seu era visto como interferência. Um dia, enquanto espanava discretamente uma estante, ouviu a voz fria da nora. "A senhora deveria pedir antes de mexer nas coisas. Temos um padrão estético a manter." O móvel em questão era especial. Uma estante construída pelo velho Otávio, onde Célia guardava lembranças preciosas. Fotos antigas, o primeiro diploma do filho, um rádio que ainda funcionava. Para Camila, nada daquilo tinha valor. Apenas atrapalhava a estética. A partir daí, cada encontro de família virou palco de humilhações silenciosas.
Camila chegava com vestidos de grife, enquanto a sogra, com roupas simples, tentava disfarçar a diferença. Nos aniversários dos netos, o contraste ficava ainda mais cruel. De um lado, presentes caros, viagens internacionais anunciadas com orgulho. De outro, a pequena caixa embrulhada em papel simples, oferecida com carinho por Dona Célia, recebida com olhares atravessados. Júnior raramente intervinha. Às vezes, até sorria de canto, como se concordasse em silêncio. Para ele, a presença da mãe era um lembrete inconveniente de um passado que queria esquecer. Camila alimentava esse afastamento com habilidade. Sussurrava, em tom baixo, mas audível. Algumas coisas já não combinam mais com o nível da família. Dona Célia, sozinha em sua casa simples, chorava em silêncio. Não reclamava com vizinhos, não dividia a dor. Apenas se lembrava do que construíra. Cada conta paga, cada madrugada de trabalho, cada prato colocado na mesa. Não buscava vingança, mas a memória lhe doía como ferida aberta. E mesmo diante das mágoas, nunca levantava a voz. Engolia as palavras para manter a paz. Até que, em um jantar de domingo, tudo explodiu. A mesa estava coberta de pratarias cintilantes, vinhos importados, pratos preparados por chefe. Parentes riam alto, conversando sobre negócios milionários, investimentos e viagens. Dona Célia, em sua roupa modesta, permanecia discreta, invisível no canto. Foi então que, entre uma taça e outra, ousou lembrar de um detalhe da infância do filho. Lembra, Júnior, quando você corria descalço pelas ruas da Lapa e voltava com os pés cheios de terra? Era uma lembrança doce, mas atingiu Júnior como ofensa. Ele bateu a mão na mesa com força, ergueu-se tomado pelo orgulho ferido e gritou: "Velha inútil, você só envergonha essa família. Saia daqui agora." E antes que alguém reagisse, sua mão atingiu o rosto dela. O som seco ecoou pelo salão, gelando cada convidado. O silêncio que se espalhou depois do tapa foi sufocante. As taças de cristal ainda vibravam levemente sobre a mesa, mas ninguém ousava se mover. Parentes desviavam o olhar. Empregados fingiam não ouvir. Camila, de braços cruzados, exibia um sorriso discreto, como quem finalmente vencera uma batalha antiga. Dona Célia, porém, não reagiu com gritos nem lágrimas. Permaneceu firme, com o rosto marcado pela mão do filho, mas os olhos fixos em um ponto distante. Naquele instante, não era só dor que habitava seu peito. Era também a lembrança de algo guardado, quase esquecido, mas que poderia virar a história de ponta cabeça. Saiu da mansão em silêncio, carregando apenas sua bolsa simples. Na calçada, ajeitou o casaco surrado e caminhou com passos firmes. Não pediu carona, não olhou para trás. Cada passo soava como promessa silenciosa. Não seria apagada. Ao chegar em sua casa simples, na Lapa, o contraste foi gritante. Paredes descascadas, móveis antigos, mas tudo carregado de memórias. A cadeira de balanço herdada da mãe, o rádio antigo do marido, fotografias amareladas em porta-retratos. Ali, cada objeto lembrava que, mesmo sem luxo, ela tinha pertencimento. Sentou-se à mesa e passou a mão no rosto dolorido. Depois abriu a gaveta de ferro, onde guardava papéis importantes. Entre contas e recibos antigos, havia uma pasta plástica transparente. Dentro dela, contratos, escrituras e um envelope marrom. Era a lembrança da última conversa com Otávio pai, meses antes de partir. Debilitado pela doença, o marido pedira que ela guardasse aqueles documentos. Se um dia te desrespeitarem, se tentarem te expulsar, esses papéis vão ser sua voz quando a sua não for ouvida. Na época, Célia não quis acreditar que o próprio filho poderia se voltar contra ela. Mas agora entendia que o marido havia previsto tudo. No envelope havia registros de empréstimos pagos com o esforço dela.
A escritura da casa simples e, sobretudo, um adendo em cartório que a colocava como corresponsável em parte dos negócios iniciais do filho, quando ele ainda dependia de sua assinatura para conseguir crédito, provas concretas de que não era figura descartável. Célia fechou a pasta com cuidado, como quem segura uma arma invisível. Não queria vingança, queria dignidade. E pela primeira vez em muito tempo, adormeceu sem lágrimas, mas com um plano silencioso formado dentro de si. E me diga uma coisa, de onde você está assistindo essa história agora? Quero muito saber nos comentários. E mais, se fosse você no lugar de Dona Célia, como reagiria diante de uma humilhação dessas? Aproveite e já deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe essa história. Isso ajuda muito a trazer novas histórias emocionantes para você. 3 dias depois do tapa, Dona Célia acordou cedo. Vestiu o mesmo casaco gasto e tomou o ônibus lotado rumo ao centro de São Paulo. No colo, a bolsa simples escondia a pasta plástica transparente. Do lado de fora, a cidade pulsava com pressa, mas dentro dela havia uma serenidade rara. Cada passo era calculado. Sabia exatamente aonde ir. O destino era o banco onde, por décadas, mantivera discretamente uma caixa de segurança. Os funcionários já a conheciam pelo nome. Ao chegar, foi conduzida por um atendente jovem até a sala reservada. Suas mãos enrugadas tremeram ao girar a chave. Dentro da caixa, encontrou o envelope pardo com a caligrafia firme do marido. As bordas já amareladas denunciavam o tempo, mas as palavras eram claras. Cláusulas registradas em cartório que a garantiam como coproprietária em parte dos investimentos iniciais do filho. Tudo porque, no começo da carreira, Júnior não conseguia crédito sozinho e dependia da assinatura dela. A cada linha lida, Célia sentia a presença do marido como escudo invisível. Ele havia previsto a arrogância, o risco de ser esquecida. E agora era chegada a hora de usar aquele legado não para destruir, mas para se reerguer. Saindo do banco, foi até um escritório de advocacia simples. Lá a aguardava a doutora Helena, amiga de longa data, advogada experiente e de fala firme. Célia entregou os papéis com mãos trêmulas. Helena examinou cada detalhe, conferiu assinaturas e registros e depois ergueu os olhos com seriedade. Dona Célia, a senhora tem em mãos uma carta de poder. Seu filho não pode ignorar isso. Mas me diga, o que a senhora deseja exatamente? Célia respirou fundo. Não queria ruína. Queria apenas respeito. Pediu que fosse elaborada uma notificação oficial, reconhecendo seus direitos e deixando claro que não se apagava uma mãe como se apaga uma sombra incômoda. 2 semanas depois, enquanto Júnior e Camila recebiam convidados em Alphaville, um oficial de justiça interrompeu a festa com um envelope registrado em cartório. Diante de todos, Júnior leu em voz alta. Qualquer tentativa de expulsar ou agredir sua mãe resultaria na perda de benefícios e na transferência automática de parte dos bens. O salão, antes cheio de risadas, mergulhou em silêncio constrangedor. Parentes cochichavam, empregados pararam de servir. Camila arregalou os olhos, furiosa. Júnior tentou manter a postura, mas a leitura em voz alta deixou evidente. A mãe que ele desprezara tinha voz, tinha lei e tinha prova. Pela primeira vez, o milionário se viu encurralado. O orgulho que o fazia erguer a mão contra a própria mãe agora pesava como corrente em volta do pescoço. Célia, em sua casa simples, recebeu a notícia com calma. Não vibrou, não comemorou. Apenas fechou os olhos e agradeceu em silêncio ao marido, que, mesmo ausente, ainda a protegia. A reunião foi marcada em uma sala luxuosa, decorada com móveis de madeira nobre e quadros caros. Estavam presentes advogados da família de Camila, alguns parentes próximos, e do outro lado da mesa, Dona Célia, acompanhada pela doutora Helena. Pequena em estatura, mas firme no olhar, a mãe parecia carregar consigo décadas de silêncio transformado em coragem.
Assim que todos se acomodaram, Helena abriu a pasta e começou a apresentar os documentos. Ali estavam os contratos antigos, as escrituras, os recibos e, sobretudo, o adendo em cartório que tornava Célia coproprietária em parte dos negócios do filho. O ar da sala mudou. Cada papel era um lembrete incontestável de que ela não era invisível. Camila, impaciente, tentou interromper. Isso não passa de um mal-entendido. A senhora está confundindo papéis velhos com valor real. Helena não se abalou. Retirou então o pendrive e o conectou ao projetor. O som preencheu o ambiente. A voz de Júnior, áspera, ordenando que a mãe saísse da mansão. Em seguida, o estalo do tapa que ecoara diante de toda a família. O silêncio que seguiu foi pesado. Nenhum argumento seria capaz de apagar aquela prova. Júnior baixou a cabeça. Os advogados cochichavam entre si, alguns parentes desviavam o olhar constrangidos. Helena concluiu com firmeza. Conforme a cláusula registrada em cartório, qualquer agressão ou tentativa de expulsão anula os direitos do Sr. Otávio Júnior sobre os bens em questão. A partir deste momento, a totalidade das propriedades passa legalmente para Dona Célia. O impacto foi devastador. Camila ficou pálida, incapaz de esconder a raiva. Júnior, imóvel, parecia carregar nos ombros o peso da própria vergonha. Célia, por sua vez, levantou-se com calma. Recolheu os papéis e olhou para o filho, não com ódio, mas com tristeza. Sua voz saiu baixa, porém firme. Não estou aqui por vingança. Estou aqui para que você entenda que uma mãe não se apaga com um tapa. Eu construí essa história tanto quanto você, e não vou ser tratada como sobra. Ninguém ousou responder. A mãe simples, que até então fora invisível, agora ocupava todo o espaço da sala. Ao deixar a reunião, Célia não se vangloriou. Caminhou devagar pelos corredores do prédio luxuoso, segurando a pasta contra o peito. Do lado de fora, a chuva caía fina. Sentiu cada gota no rosto e fechou os olhos por um instante. Era como se finalmente tivesse lavado a humilhação da alma. Dentro da mansão, restava apenas o silêncio da derrota. Camila, furiosa, culpava o marido pela exposição. Júnior, envergonhado, não encontrava palavras. Pela primeira vez em muito tempo, o poder havia mudado de mãos. A notícia da reunião não ficou restrita às paredes da sala luxuosa. Em pouco tempo, parentes, vizinhos e até colegas de trabalho de Júnior souberam que o milionário havia levantado a mão contra a própria mãe e que ela não era a figura frágil que muitos imaginavam. Na vizinhança da Lapa, onde Dona Célia continuava vivendo, o respeito se renovou. Na padaria, no açougue, no ponto de ônibus, ouviu frases como "Força, Dona Célia, a senhora é exemplo para todos nós". Pessoas que antes a viam apenas como mais uma senhora humilde, agora a encaravam como símbolo de resistência. Dentro da mansão, em Alphaville, o clima era outro. Camila, furiosa, não aceitava que a sogra tivesse se imposto. Evitava encontros de família e pressionava Júnior a reverter a situação. Mas não havia brechas. Os papéis eram oficiais, a cláusula era válida e a gravação inquestionável. O poder que exercia sobre o marido começava a se esfarelar. Júnior mergulhou em silêncio desconfortável. O homem de negócios, antes confiante e altivo, passou a ser alvo de cochichos e comentários maldosos. Colegas e sócios comentavam pelas costas e sua imagem pública sofreu arranhões. De herdeiro promissor, passou a ser lembrado como o filho ingrato que humilhou a própria mãe. Para Célia, a maior mudança era interna. Continuava morando na mesma casa simples, com paredes descascadas e móveis antigos, mas agora caminhava pelas ruas de cabeça erguida. Não carregava mais o peso da invisibilidade. O silêncio que antes sufocava agora era escolha, não imposição. Mulheres do bairro começaram a procurá-la. Algumas pediam conselhos, outras apenas queriam compartilhar suas próprias dores. Célia as ouvia, com paciência e empatia, e aos poucos percebeu que não estava apenas recuperando sua dignidade,
estava inspirando outras a fazerem o mesmo. Foi nesse ponto de reflexão que tomou uma decisão surpreendente. Reuniu-se novamente com a doutora Helena e anunciou: não quero viver acorrentada a bens que me lembram dor. Prefiro transformar tudo isso em algo que faça sentido. A advogada a ouviu em silêncio enquanto ela explicava seu plano. Venderia sua parte nos negócios e investiria o dinheiro na criação de um espaço de acolhimento para mulheres idosas em situação de abandono. Um lugar onde nenhuma senhora precisaria passar pela humilhação que ela vivera. Meses depois, o projeto tomou forma. No coração da zona leste de São Paulo, um prédio simples, mas acolhedor, começava a ganhar vida. Quartos arejados, jardim com bancos de madeira, cozinha comunitária. Um lar digno, pensado para dar voz e cuidado a quem tantas vezes fora silenciada. Na inauguração, dezenas de mulheres emocionadas se reuniram para agradecer. Algumas expulsas pelos filhos, outras abandonadas pelos maridos, todas carregando histórias de dor. E ali, diante delas, Dona Célia discursou com voz firme: transformei a humilhação em força. Hoje, cada uma de vocês prova que dignidade não é favor, é direito. O lar Dona Célia rapidamente se tornou referência. Não era luxuoso, mas era humano. No jardim simples, senhoras conversavam sob o sol da manhã. Nos corredores, histórias se entrelaçavam como fios de um mesmo tecido. Cada mulher que ali chegava carregava cicatrizes, mas também encontrava acolhimento. Célia caminhava pelos cômodos com serenidade. Via nos olhos daquelas mulheres a dor que um dia também carregara, mas enxergava nelas a mesma chama de resistência que a sustentou. Ali, ela não era vítima, era inspiração. Otávio Júnior demorou meses até criar coragem para visitá-la. O casamento com Camila estava em ruínas. Negócios abalados, prestígio arranhado, a confiança que ostentava parecia ter se esfarelado. Quando finalmente apareceu, encontrou a mãe sentada no jardim, cercada de senhoras que riam e contavam histórias. Aproximou-se com o semblante abatido. Mãe, eu errei. Sua voz era baixa, carregada de arrependimento. Dona Célia ergueu os olhos, mas não se levantou. Permaneceu firme, deixando que ele sentisse o peso do silêncio. Depois respondeu: você não errou só comigo, Júnior. Errou com a sua história, mas ainda pode aprender. O perdão existe, mas a confiança precisa ser reconquistada. Ele chorou ali, diante de testemunhas. Não houve abraço imediato, nem reconciliação fácil. Houve apenas o início de uma mudança possível. E para Célia, aquilo bastava. Não queria ver o filho arruinado, mas não voltaria atrás em sua decisão. Sua vida agora tinha outro propósito. Na inauguração oficial do lar, ela discursou diante de dezenas de pessoas, com voz firme e coração sereno. Um filho pode negar a própria mãe, mas uma mãe jamais deve negar a si mesma. Eu fui humilhada, mas transformei a dor em força. Hoje, cada uma dessas mulheres prova que respeito e dignidade não são favores, são direitos inegociáveis. O público aplaudiu de pé. Era a vitória silenciosa de uma mulher simples que ousou enfrentar o poder de um filho milionário e mostrar que amor não é submissão. Naquela noite, sentada em sua cadeira de balanço, Célia refletiu. Não guardava rancor, nem arrependimento. Guardava apenas a certeza de que tinha transformado sua história em legado. A vida lhe mostrara que, às vezes, é preciso perder um lar de tijolos para construir uma morada de respeito. E você, já parou para pensar quantas vezes o silêncio foi usado contra você? A história de Dona Célia nos mostra que dignidade não se pede, se conquista. Que às vezes é preciso abrir mão do que pesa para segurar firme aquilo que realmente liberta. No lugar dela, o que você faria? Guardaria uma casa cheia de mágoas ou escolheria construir uma vida cheia de paz? Deixe seu comentário, porque a sua voz pode ser a força que alguém, neste exato momento, está precisando ouvir. Curta este vídeo, compartilhe com quem carrega dores parecidas e se inscreva no canal
para não perder outras histórias como essa. Porque, no fim, não é o patrimônio que define quem somos, mas a coragem de transformar a humilhação em legado e a dor em dignidade.